Olá, queridos amigos e amigas. Aqui é Thelma Cerqueira. Estamos novamente trazendo mais uma reflexão em torno do Evangelho, desejando que aquele que esteja aqui conosco possa estar em paz, usufruindo dessa psicosfera boa que o Evangelho nos traz, harmonizando os nossos corações. Nós hoje gostaríamos de estar refletindo em torno do culto do Evangelho no lar, que é um tema comum, já um hábito para muitos, mas para outros ainda existe alguma dificuldade do entendimento de por que fazer o culto do Evangelho no lar, para quê, né? Para que serve, como é que ele pode nos fortalecer. Então, nós gostaríamos de estar conversando sobre essas questões. E, para isso, nós fomos lá no livro Jesus no Lar, na primeira lição. Esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier e através do espírito Neio Lúcio, onde vem ali contando para nós o momento em que esse culto do Evangelho no lar foi instalado pelo próprio Jesus. Olha que interessante. Nós sabemos que Jesus caminhava por toda a Galileia, por toda aquele trecho ali, e próximo dali, do mar da Galileia, ficava Cafarnaum, onde Pedro morava. Então, Jesus começa a frequentar a casa de Pedro com uma certa assiduidade, e nesse momento, o primeiro dia que ele parte dali, do mar da Galileia, depois de convidar André, convidar o próprio Simão Pedro para ser pescadores de almas com ele, né, de estar levando a mensagem do Evangelho ao coração das criaturas, ele segue com Pedro em direção à casa. E lá, nessa primeira conversa, ele reúne ali os que estavam no momento, os familiares de Pedro, e começa a falar. E ele vai justamente fazendo uma reflexão em torno dessa questão. Então, nós vamos acompanhar assim a história que nós vamos narrar com as nossas palavras, e depois vocês podem procurar nesse livro para se embasar ou ler novamente, ou estarem compartilhando com aqueles familiares, com as pessoas que se interessarem também. Então, Simão, nós sabemos que ele era, como dissemos, um pescador. Era a profissão muito comum dos homens daquela época, os homens simples, os homens do povo. E Jesus sempre aproveitava os exemplos do cotidiano, justamente para se fazer entendido, para trazer de forma concreta aquilo que ele estava ensinando, que ele estava falando. Então, a história, a parábola, o cenário que ele usava sempre servia para fixar os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus, aproveitando todo aquele cenário do cotidiano de Pedro, né, ele pergunta: Simão, que faz o pescador quando se dirige ao mercado com a pesca do dia? O apóstolo pensou por alguns momentos e respondeu um pouco hesitante: Mestre, naturalmente, escolhe os peixes melhores para levar ao mercado, porque ninguém compra os resíduos da pesca. Muito bem, Pedro. E o oleiro? O que faz o oleiro para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe ali a forma que ele deseja dar. Jesus, de olhar muito compassivo, insiste com o apóstolo: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E Pedro, de uma maneira simples, responde para Jesus: o carpinteiro, Senhor, lavrará a madeira, usará o serrote, a enxó,
o martelo, o formão, de forma que ele possa moldar aquela peça bruta. Jesus se calou por alguns instantes e continuou. Muito bem, Pedro, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de características para a vida comum. Se o comerciante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem antes preparar a madeira nos seus propósitos, como vamos esperar uma sociedade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como vamos aguardar a harmonia das nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como vamos respeitar Deus que está distante de nós? Jesus relanceou assim um olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de todos que nos procuram para assistência fraterna, uma nova claridade. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Não recebes do Senhor o alimento para cada dia através dela? Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação sadia, no pensamento equilibrado? Então, Jesus começa ali a mostrar, para Pedro que o lar seria aquele forno preparador onde nós temos a oportunidade de transformar nessa primeira escola, nesse primeiro templo da alma, trazendo ali para a nossa casa essas harmonias, essas vibrações restauradoras que vão trazer os benefícios para todos nós que estamos com o objetivo de viver em paz, de transformar o nosso lar em um forno preparador de almas. Então, Jesus continua, o Pai que nos dá o trigo para o celeiro, quer dizer, o alimento através do solo, nos envia a luz através do céu, ou seja, das dimensões espirituais, das nossas intuições, nós recebemos esses ensinamentos, essas luzes. E ele continua, se a claridade é a expansão dos raios que constituem essa luz, a fartura começa no grão, né? A fartura, o alimento começa naquela semente. Ali naquele carocinho de feijão está todo uma fartura que vai germinar dos frutos que irão dar daquela semente. Então Jesus diz, em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim ali no meio, naquele singelo domicílio dos pastores, dos animais, numa humilde estrebaria, não é? Então, ali naquela estrebaria humilde se instalou a luz que iria iluminar os corações da humanidade. Então, Simão Pedro fita os olhos de Jesus, aqueles olhos humildes e lúcidos, e como se não encontrasse palavras adequadas para exprimir o seu sentimento naquele instante, ele diz para Jesus, Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, nesse momento, convida os familiares do apóstolo Pedro, de Simão Pedro, a chegarem mais próximo para ouvirem a palestra edificante, o que Jesus iria estar abordando naquele momento, a estarem ali se reunindo numa meditação elevada, e ele
depois de pegar aqueles rolos de escritos, né, desenrola e começa a ler aqueles ensinamentos contidos ali, que naquela época era nos rolos que estavam escritos, né, esses ensinamentos. Então, Jesus, nesse instante, segundo Neio Lúcio, inaugura na terra o primeiro culto cristão no lar, ali, na casa de Pedro. Então, nossa conversa hoje, em torno desse tema importante para as nossas vidas, para essa vida plena que nós desejamos vivenciar, nós sabemos que nós vivemos dias muito tumultuados na nossa terra, diante dos nossos próprios desafios, os nossos conflitos pessoais, os conflitos familiares. Sabemos que os nossos lares não são lares perfeitos, têm as suas dificuldades, né? Dificuldade com os próprios entes queridos, os afetos, os desafetos, que estão ali todos reunidos nos nossos lares, né? Então, os amigos espirituais nos sugerem trazer Jesus para junto de nós, para dentro do nosso lar, esse lar íntimo dos nossos corações, nos aproximando de Jesus, dos amigos espirituais, através da reunião do Evangelho no lar, que pode ser feita somente conosco, se nós não tivermos nenhum familiar que queira participar, mas, de preferência, que ele seja feito numa reunião em família, onde todos nós possamos receber os benefícios através desse colóquio, através dessa conexão íntima com Jesus, com Deus, com os amigos espirituais, com o nosso anjo da guarda e com todos aqueles espíritos que torcem pelos nossos progressos, espíritos familiares que nos assistem, né? Então, é muito importante essa reunião, esse trabalho de harmonia espiritual no nosso lar, para nós disseminarmos essa paz, essas vibrações amorosas, a começar da nossa casa para os nossos vizinhos, para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para a nossa terra e para o nosso planeta. Então, é um momento onde nós podemos orar por todos esses corações, os nossos conhecidos, os nossos amigos, aqueles que sofrem. Então, é um momento de irradiação através da prece, através do pensamento, a todos aqueles que vão sendo, né, envolvidos nessa sintonia de amor. E o que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é uma reunião em família, onde nós podemos estar trocando ideias à luz do Evangelho, através do ensinamento, né, que auxilia o nosso esclarecimento, o nosso equilíbrio dentro do lar. Então, não é uma invenção do Espiritismo, mas é uma prática ensinada por Jesus, como nós vimos, lá na casa de Pedro, onde ele reunia os seus apóstolos e seus seguidores, e da qual participavam ali os familiares de Pedro, os interessados naquela conversa, e assim nós podemos estar fazendo copiando esse modelo para na nossa casa. Então, é uma prática cristã muito recomendada para que nós possamos usar como um recurso poderoso de limpeza, de higienização espiritual do nosso lar, da nossa psicosfera espiritual. Então, é um canal que nós obtemos, uma conexão, como se fosse um wireless, de comunicação com Jesus, de sintonia com os bons espíritos que estão sempre a nos ouvir, a nos atender, à medida que nós nos conectamos com esses espíritos, através da prece, através do desejo sincero de
obtermos uma vida saudável, uma vida plena espiritual. É uma das formas mais saudáveis também de fraternidade, porque, como dissemos, nós podemos estar nesse momento orando pelos que sofrem nos hospitais, nas prisões, nas ruas, nas calçadas. Então, nós levamos a nossa compaixão a todos aqueles que sofrem através do pensamento, que tem a velocidade incrível que nós não precisamos de compreender para poder entender, né? É muito importante, nós ainda vamos falar sobre isso. Então, em cada lição do Evangelho, nós tiramos um roteiro de luz, um roteiro de bênçãos para a nossa vida, onde nós podemos estar fortalecendo o nosso grupo familiar, podemos estar trazendo boas vibrações para todos os familiares, trazendo harmonia e compartilhando com aqueles que nós alcançarmos através do pensamento, que o nosso desejo, a nossa vontade tiver alcance. Então, nós vamos dizer assim, como é que nós fazemos o culto no lar? Como é que pode ser feito? Existe um roteiro orientado pela própria Federação Espírita Brasileira, que nós vamos estar comentando e depois nós poderemos colocar aí embaixo, né, as instruções para quem quiser. Então, o que é que nós devemos fazer? Primeiramente, escolher um dia, um horário na semana, que seja possível estar presentes os membros da família ou maior parte das pessoas, e ali nós iniciamos essa reunião com uma prece simples, uma prece espontânea, ditada pelo coração. A prece não tem necessidade de ser grande, pode ser uma prece pequena, objetiva, falando do nosso desejo. Depois nós fazemos uma leitura também breve, pode ser um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos abrir ao acaso ou podemos ler continuadamente. E também nós poderemos utilizar outros livros, que nós vamos ver abaixo essas sugestões, como dissemos. Após a leitura, nós podemos fazer, aquele que leu ou uma das pessoas que tenham vontade de fazer, comentários breves sobre o trecho que foi lido, sobre o tema que foi abordado ali naquele momento. É claro que, nesse instante, nós devemos estar aplicando o ensinamento trazido à nossa vida diária, mas evitando discussões, evitando apontar defeitos, apontar críticas, fazer críticas em detrimento a algum dos componentes, porque isso não seria uma atitude evangélica, e é o momento que nós vamos exercitar a vivência do Evangelho. Daí a importância desse equilíbrio vibratório da nossa reunião, porque estaremos assim também fazendo esse trabalho de elevação vibratória do nosso padrão vibratório, né, para o nosso lar, elevar o padrão vibratório da psicosfera do nosso lar. Depois nós podemos fazer uma nova prece, né? Encerrando, após esses comentários, nós encerramos com uma prece de agradecimento a Deus. Antes agradecemos as pessoas pelas suas presenças. E na prece final, nós pedimos pela água que deve ter sido colocada para a fluidificação, e pedimos por todos nós que estivemos ali presentes, pela nossa semana, enfim. Agradecemos a Deus por tudo, né? E essa reunião, ela não deve durar muito mais do que 20, 30 minutos. É o período necessário. Pode ser o máximo 30, mas não deve passar disso para não ficar cansativo. Então, é uma vez por semana, esse dia deve ser respeitado, o horário também.
E a assiduidade e a pontualidade é muito importante, porque os espíritos não estão à nossa mercê, e nós sabemos que, com a pontualidade, os espíritos vêm mesmo estar junto de nós, vêm nos abençoar, vêm nos intuir, vêm nos dar boas ideias, vêm nos dar sustentação, fortalecimento para as nossas lutas, os nossos desafios. Também não devemos transferir essa reunião por qualquer motivo, mas se houver uma grande necessidade de, naquele dia, nós não fazermos por um motivo que tenha razão, né? Nós faremos poderemos fazer, por exemplo, deixarmos, se formos sair, nós deixarmos a nossa água para ser fluidificada, deixarmos o livro aberto na página que seria lida, e nós saímos para o nosso compromisso, onde estivermos, nós meditamos, mentalizamos naquele ambiente, e no retorno ao lar, nós poderemos ler aquela página e tomar aquela água. E nós não precisamos de nenhum aparato, nenhuma mesa forrada, com flores, com objetos, com retratos, nada disso. Também devemos ter o cuidado para não transformar essa reunião numa reunião mediúnica, porque não é o momento de recebermos comunicação mediúnica, comunicação espírita. É o momento de nós sintonizarmos com Jesus, trazermos Jesus para junto de nós. E para nós sermos merecedores da companhia de Jesus, nós precisamos nos preparar intimamente, estarmos em paz, estarmos com bons propósitos, não é? Para que Jesus possa estar conosco e possa permanecer naquela noite conosco, ali naquele ambiente, trazendo luz para os nossos olhos espirituais, paz para os nossos corações, e estarmos assim em sintonia com os amigos espirituais, com a psicosfera espiritual, e com os espíritos que estão a nos ajudar. Então, é o que nós gostaríamos de ter trazido para todos nós hoje, que possamos estar perseverando nessa nossa conduta de estarmos vivendo o Evangelho de Jesus, e quem gostou, tente fazer na sua casa, tente estar seguindo o roteirinho, e certamente teremos benefícios maravilhosos com o nosso culto do Evangelho no lar. Nós agradecemos a atenção de quem esteve aqui conosco. Se gostaram da conversa, podem deixar um comentário, ficaremos felizes com os comentários, e desejamos uma semana de paz para todos nós, muita luz, muita fé no coração e muito desejo de agir dentro dos ensinamentos evangélicos, agirmos com Jesus. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.